Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 considerações para fidelizar cliente através do relacionamento na reforma de bonecas. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. Considere sempre qual é o nosso trabalho, o que é que a gente oferece, qual é a prestação de serviço que a gente oferece para esse cliente. Diferente de outros nichos das artes manuais, a gente não está ali com o produto pronto para oferecer para alguém, para a gente fazer propaganda do uso dele, de quais são os benefícios. Essa pessoa que vem nos procurar, essa pessoa que está atrás de um especialista na reforma de bonecas, seja nas diferentes especializações. No meu caso e das minhas alunas, o que é que a gente oferece? A limpeza, hidratação de cabelo e a parte de costura. Então, pensando nesse tripé que a gente oferece, essa pessoa, ela já tem uma boneca, seja ela de pano, seja uma boneca industrial, a gente foca muito nessas bonecas industrializadas do tipo bebê. Mas a gente também considera que todo esse suporte que nós temos de conhecimento, ele pode abranger outras bonecas. E é por isso que a gente sempre pede no primeiro contato com esse cliente que nos viu pelas redes sociais, que foi indicado por outra cliente que já passou pela gente, ou alguém mesmo que de repente viu e já lembrou-se que tem uma boneca lá, ou tem uma urgência, uma necessidade, e ele quer saber sobre o trabalho que a gente oferece. A primeira coisa é a gente pedir uma foto. E a partir daí a gente vai fazer esse diagnóstico da necessidade conversando com esse cliente. Então considere sempre, essa é uma consideração muito valiosa. Qual é o problema que essa pessoa apresenta, qual é a necessidade, qual é a urgência, e através da conversa a gente vai apresentar uma solução. A gente primeiro vai enxergar para nós mesmos e depois passar para essa pessoa. Não deve, pelo menos, existir já de começo quanto é o seu trabalho, qual é o preço. Antes disso, a gente tem que considerar e mostrar para essa pessoa qual é o valor do nosso trabalho. Existe concorrência, lógico, mas esse é um mercado novo que ainda está aquecendo. Então, às vezes, tem pessoas mesmo da família que tentam fazer esse trabalho de reformar a boneca, de renovar a boneca, mas ela não tem, às vezes, um padrão, não conhece técnicas que podem tanto ser mais rápido, quanto mais eficiente, seguro e de qualidade. Então, a pessoa, se ela já passou por essa experiência, ela já vem sabendo não só da necessidade dela, como ela tem uma expectativa melhor, uma vez que ela já foi frustrada nesse tipo de trabalho de tentativa, seja por ela mesma ou alguém da família. Não importa dizer, nossa, ela é uma ótima costureira, mas a gente tem que ver quais são os itens que essa pessoa vai fazer. Se essa pessoa vai usar modelagem, se essa pessoa vai reproduzir aquilo que já tem nessa boneca. Então, uma vez que a gente se mostra como um profissional competente, seguro, qualificado para fazer esse tipo de trabalho, essa postura, esse posicionamento já começa bem no seu relacionamento. O que é que você tem para oferecer e o que é que a pessoa precisa. E é nessa conversa que a gente vai mostrando o valor do nosso trabalho, a necessidade que ele tem e que a gente pode oferecer uma boa solução. Fale sempre com essa pessoa a partir do nome dela, como se fosse numa loja física que você estivesse, um tipo de padrão de atendimento, não só daquele repertório de perguntas que você vai fazer e de estar principalmente ouvindo a pessoa, quem é esse cliente, o que é que precisa. E muitas vezes a gente tem clientes que não são crianças, às vezes é a própria pessoa que está procurando por esse trabalho. E o que ela quer, antes de tudo, é contar a sua própria história. Então tem esse tempo disponível para estar atendendo essa pessoa. Se você viu que tem uma chamada, não vá fazer várias coisas ao mesmo tempo. Reserve aquele espaço de tempo exatamente para ter esse contato, para estar ouvindo essa pessoa. Você já sabe aquilo que você tem para oferecer. Você pode fazer a sua pauta, de informações necessárias. Então, antes mesmo de pedir a foto, quem é o dono da boneca, qual é o nome dessa boneca, qual é o nome dessa pessoa. Faça toda essa parte de cumprimentar as pessoas, exercite alguns trabalhos que você já tenha feito, mas geralmente a pessoa vem até nós porque ela já conhece o nosso conteúdo, já conhece as redes sociais, aquilo que a gente mostra, e geralmente também já tem uma referência de outra pessoa, nem que seja numa foto do antes e do depois, mas tenha sempre um hall de perguntas ou de postura que você vai ter sobre essa pessoa. Eu gosto de ter já isso escrito mesmo, então mesmo que ficou registrado aqui, seja no direct, seja no message, seja no WhatsApp, por voz ou mesmo por escrita, mas depois eu vou passar limpo e vou ter esse roteiro mesmo de falar com a pessoa. Através disso, o que a gente vai conseguindo, Que você mostre para ela que é um atendimento personalizado, humanizado, porque a gente também tem a nossa história com boneca, A gente tem também o nosso propósito, a nossa história, O que é que a gente quer fazer. Então essa é a primeira consideração. Existe um problema e a gente é parte dessa solução. E
como a gente vai fazer isso, porque isso vai nos conectar com essa pessoa. A gente vai ter uma empatia mútua. Assim como eu tô me oferecendo como uma pessoa que compreende aquilo que ela tá passando, ela também vai me compreender quando a gente chegar no terceiro item. Então, olha, primeira coisa, ouça o problema e vá se mostrando como uma pessoa que tem a solução. O segundo, a gente recebe, assim como bonecas diversificadas, os nossos clientes também são. Não fique assim tão temeroso, comprometa-se em fazer, mas não fique tão temeroso em relação a falar o preço. Como eu já passei por outros nichos de artes manuais, às vezes esse é realmente um problema que a gente passa. Eu já passei por isso também. Então, imaginando que isso seja comum para a maioria das pessoas, assim como na associação, que eu já trabalhei bastante tempo, a gente vê que é realmente algo que todas nós precisamos trabalhar, a maioria de nós pelo menos, né? Considere que a gente recebe diversos clientes de poder aquisitivos diferentes. Então, o que é que a pessoa quer? Não é que ela não pode comprar uma outra boneca. A maioria das clientes deixam bem claro que não é o caso de estar comprando uma outra boneca do mesmo modelo. Essas são mais recentes, que a gente sabe que ainda está no mercado. Mas sim porque a criança quer aquela boneca. Porque existe uma história. A criança fica mais feliz com o retorno da boneca renovada do que quando comprou na loja. Existe uma diferença que eu vivo sempre enfatizando isso, talvez você já tenha ouvido eu dizer isso, mas que quando vai comprar a boneca, existe uma expectativa de ser feliz com a boneca, de brincar com a boneca, ou de ter a boneca como decoração. Depende da idade da pessoa e qual é a função dessa boneca na vida da pessoa. Mas depois que ela já brincou, já tem uma história, a pessoa tem saudade da boneca que veio pra gente para ser reformada. Então o retorno da boneca, ela continua tendo com expectativa de brincar de novo, só que já é o meio da história. Já existe toda a lembrança, já existe memória, já existe um afeto com essa boneca. Então a chegada, o retorno dessa boneca à casa, ou a criança quando vem buscar, a recepção dela é super valiosa. E é isso que as clientes enfatizam, as clientes de diversas idades. Eu poderia comprar uma boneca como essa, uma boneca similar, mas não, a minha filha quer essa boneca. Eu quero essa boneca, que a gente tem muitos clientes acima de 50 anos, né? E existem vários motivos para isso, não é só decoração. Tudo aquilo que a pessoa muitas vezes não vivenciou. Sempre que tem oportunidade nesse relacionamento, nesse contato, nessa fala com a pessoa, de me mostrar também como alguém que não teve uma boneca na infância industrializada. Tive outras, fui feliz, isso não é trauma, mas isso é significativo, isso é uma conexão com a pessoa, isso nos identifica, isso é parte da minha história por ser uma reformadora de bonecas, né? Então, mesmo que você tenha tido uma história linda, isso só vai aumentar ainda mais esse vínculo que você também possa ter. Assim como a falta dessa boneca, você também vai ter um pontinho ali de troca de empatia com a pessoa. Então, não é o preço de se comprar uma nova, é sim a pessoa que sabe o valor, reconhece a importância dessa boneca, que é o nosso trabalho. Geralmente, o nosso trabalho fica menor do que a boneca que está lá na loja, mas às vezes, depende da boneca, depende do trabalho, o nosso valor final, o preço, o custo vai ficar superior. Porque a gente não pode deixar, mesmo tendo todo esse mundo de sentimento, de valorização, de compreensão da história do outro, a gente não pode deixar de ser empreendedora. Isso é o nosso negócio, é o nosso trabalho. A gente não tem como oferecer algo que seja prejuízo. Aí eu sempre considero que a gente deva guardar pelo menos 10% do nosso tempo para doação. Você reforma de alguém, você doa, você recebe alguma boneca. Geralmente chega um ponto que as pessoas começam a doar bonecas pra gente para que elas sejam repassadas. E esse é o nosso ponto, né, de doação. Mas considere sempre que a gente é empreendedor e isso é um negócio, isso é uma empresa, nem que for uma empresa de uma pessoa só, né? E às vezes a gente vai já precisando de outra pessoa para o trabalho junto da gente. O nosso público, nossos clientes, eles são de variadas classes sociais. É complicado falar sobre isso de poder aquisitivo, mas a gente tem que considerar porque é um fato, isso é mesmo uma realidade. E muitas vezes eu posso dizer para vocês que eu tive clientes, funcionária da pessoa, levou, ficou satisfeita, depois veio a filha da patroa, depois veio a prima, essa pessoa voltou e trouxe mais bonecas. Então os nossos clientes, para mim é emocionante dizer isso, os nossos clientes são pessoas que precisam desse valor que a gente dê, né? Então por isso que é muito importante considerar a pessoa, considere a pessoa, a história dessa boneca, o nome dessa boneca. E o outro item que eu vejo muito valoroso é depois de todo esse processo. Então, já conversei com a pessoa, já sei o problema, já apresentei a solução. Essa pessoa não é que ela não possa comprar uma boneca, essa pessoa é que ela quer aquela boneca e a gente vai fazer o nosso preço, o nosso custo, que a gente garanta que não tenhamos prejuízo e que a gente tenha todos os custos que nós tivemos
pagos e a gente tenha ainda o lucro. A gente considere também a concorrência que a gente tem e a gente chega num preço imparcial. Não importa para quem é, importa o trabalho que a gente vai fazer. E aí eu preciso do pós-venda, porque a gente recomeça de novo a buscar, atrair, a encantar novos clientes. E aí que se você fez esses 2 trabalhos anteriores com bastante comprometimento, você vai conseguir esse outro que é o pós-venda. O pós-venda, ele continua sendo relacionamento, porque são as fotos que a pessoa te manda, são print da conversa desde que autorizada, tirando o nome da pessoa, caso ela não queira ser identificada, do resultado do seu trabalho, né? E a gente vai estar mostrando em todas as nossas redes sociais, que são as nossas vitrines, a gente vai estar mostrando o que é que a pessoa achou do nosso trabalho e se ela nos recomenda. Geralmente, essa fidelização vem da própria pessoa. Ela traz uma boneca, daqui a pouco ela traz mais 2 e ela indica para outra pessoa, mas quando a própria cliente, eu acho que essa é a prova social e a grande valorização. Primeiro para nós mesmos, quando a própria pessoa traz mais outra boneca. E geralmente são bonecas mais antigas, então é a confiança no seu trabalho, é o resultado que realmente a gente apresentou aquela solução que ela procurava. E assim, não pense em descontos e brindes, pense em surpreender e encantar a pessoa. Então, a partir do momento que você fez aquele trabalho combinado, eu gosto sempre de colocar algo a mais que agregue valor a essa história. Então, às vezes tem alguma história que uma chupeta tem um valor muito grande, uma cor tem um valor muito grande. Você vai e entrega para a pessoa. Isso é um investimento. Eu comecei aos poucos a colocar esses acessórios. Hoje eu vendo esses acessórios, mas a maioria deles nasceram dessa conversa, desse contato. Assim como a primeira vez feita uma manta, porque a criança achou, segundo a mãe, a gaveta dos guardanapos. E ela que precisava cobrir a boneca. Então a mãe falou, nossa, faz uma manta pra mim. A outra criança que carregava as coisas tudo numa sacolinha. E a mãe viu que não tava legal aquilo, né? Então eu pedi uma bolsinha de saída de maternidade pra colocar uma muda de roupa da boneca, colocar uma madeira da boneca. Dessas conversas também surgiu uma pulseirinha. E por último surgiu a pulseira de identidade de nascimento. E foi muito significativo pra mim, é sempre muito emocionante, tem um valor. E ao contar isso pra outra pessoa que tá entrando em contato pro novo cliente, eu falo, mas eu também quero. E aí isso gera uma nova história, um novo cliente, e às vezes assim, nos conteúdos que a gente vai repassando pro outro, quem sabe isso possa ser também significativo pra você. Considere, reconsidere esses itens, crie as suas próprias considerações, divulgue, compartilhe. Isso é doação também. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu acredito muito nisso.